Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a aula de hoje é uma aula de correções, tá? Vamos corrigir dois exercícios. Primeiramente, vamos corrigir o exercício que eu passei em sala de aula, da 38 e 39, baseado no texto o a pé, tá? O a pé. E depois vamos fazer o exercício que eu passei online. Vamos corrigir, no caso, o exercício que eu passei online sobre pronomes possessivos, indefinidos e relativos, tá? Primeiramente, vamos começar com o da página 38, tá? Primeira questão. Quem são e como são caracterizados os protagonistas da lenda O Uapé? Primeiramente, a gente tem aqui Pitá e Moroti, tá? Eles dois são caracterizados como o Moroti, né, no caso. Aliás, nessa parte aqui a gente vê, as pétalas meio brancas eram as de fora, vermelhas. Brancas como o nome da donzela desaparecida, Moroti, tá? Então, a donzela é Moroti e o outro é Pitá, o guerreiro é Pitá, tá? E a pergunta também é como são caracterizados, tá? O guerreiro Pitá é caracterizado como o mais esforçado dos guerreiros da tribo e excelente nadador. E ela, a mais gentil e formosa das donzelas, Moroti. Número 2. Como se dá a passagem do tempo na lenda? A passagem do tempo ela é linear, ela segue uma cronologia reta, tá? Ela é progressiva. Número 3. Por que somente Moroti poderia salvar Pitá? Porque ela o amava verdadeiramente e só quem amasse verdadeiramente poderia salvar, tá? Número 4. Retire do primeiro parágrafo os termos utilizados pelo narrador para se referir à Índia Moroti. No primeiro parágrafo a gente tem o quê? Ela e a jovem, tá? Ele se refere a ela desse jeito. Ela também é uma referência, como a gente viu em pronomes, e a jovem também está se referindo a ela. Complete a sequência das ações. Pitá pulou na água para buscar o bracelete de Moroti e demorava para voltar. Isso aqui é a primeira, tá? A segunda, que é a que já temos aqui no livro. O pajé da tribo explicou que corria e incitou Moroti a ir buscar Pitá. A terceira agora, depois disso o que é que acontece? Moroti amarrou uma pedra nos seus pés e atirou-se no rio. Foi isso que aconteceu. E por último, com os primeiros raios da aurora, viram flutuar sobre as águas as folhas do uapé, tá? Novamente, essa história aqui, que nem a outra, ela está fazendo uma continuação, aliás, ela está contando e explicando a origem de um mito, a folha do uapé, tá? Tá se referindo a isso, do mesmo jeito que a gente viu Eco e Narciso. Questão 6 agora. Através da lenda, podemos supor que os índios respeitavam muito os mais velhos. Explique. Porque eles sempre ouviam o pajé. É por isso que a gente tem essa noção. Pela tradição, que normalmente é um homem velho. Ou seja, eles sempre escutavam esse homem velho. Número 7. As semelhanças entre o espaço onde se passa a lenda Uapé e o lugar onde Narciso e Eco se encontraram? Sim. Em ambos os textos, o espaço é um bosque no meio da natureza. Tá? Número 8. Seria possível narrar uma lenda participando dos fatos narrados? Não seria possível narrar a lenda participando dos fatos narrados, porque lendas remontam a um tempo muito distante
e como fazem parte de uma tradição oral, foram transmitidas oralmente, ou seja, boca a boca, através de gerações e gerações. Eles são narrados sempre na terceira pessoa, como se o narrador fosse o próprio povo, a comunidade, tá? Só que em alguns casos dá também para ser uma história em que dentro da história alguém vai contar a lenda, tá? Dá para ter isso. Mas não é isso que está perguntando aqui. Então, número 9. Que tipo de narrador encontramos nessa lenda? A gente encontra o narrador em terceira pessoa, narrador observador. Número 10. Qual é a função dessa lenda? Aqui, narrar o surgimento da Uapé, ou seja, a vitória régia. Número 11. Por que a flor do Uapé é bela e perfumada? Porque nasceu do amor e do arrependimento, segundo a lenda. Tá? Agora, pessoal, vamos realizar a correção do exercício da página 42 e 43. Primeira questão. Esse mito, aqui está falando sobre a origem do mundo, tá? Esse mito aqui. Esse mito narra a origem do mundo quando se passam os acontecimentos narrados. A resposta é a seguinte: a época não é especificada pelo narrador, tá? Mas ela pode-se dizer que passou há muito tempo, no início de tudo. Número 2. Como era o formato das coisas antes da origem do mundo? Nada possuía forma. Era um caos. Número 3. No primeiro parágrafo, podemos identificar dois pronomes indefinidos que se opõem semanticamente. Identifique-os. A gente tem o quê? Temos nada e temos tudo. Isso aqui no primeiro parágrafo. Número 4. Apesar de ser apenas um observador, o narrador desse mito coloca-se entre os seres humanos. Transcreva do texto a frase em que isso fica claro. A frase que isso fica claro é a seguinte: assim foram criadas as partes essenciais de nosso mundo. Número 5. Para responder à questão anterior, você identificou uma palavra que indicava essa relação entre o narrador e o mundo. Como se classifica essa palavra? Ela se classifica como, pessoal? Como pronome possessivo. Quem colocou isso está correto. Número 6. Para os gregos, como seria o formato da Terra? A Terra teria o formato de um disco, segundo os gregos. É a famosa Terra plana. Número 7. Leia a última frase do texto. Foram Urano, o céu, e Gaia, a terra, que puseram no mundo uma porção de seres estranhos. Letra A. Como se classifica a palavra que destacada na frase acima? A palavra que, tá? Essa palavra que tá o que? Tá em negrito, ela tá destacada. Aqui é um pronome relativo, como a gente viu na aula anterior. Letra B. Quais são os referentes dessa palavra? Quais são os referentes dessa palavra? A gente tem o quê? O que aqui está se referindo a quem? É isso que ele quer saber. Quem é que está se referindo? Está se referindo a duas coisas. Gaia, duas pessoas, no caso. Pessoa, deuses, dois deuses. Gaia e Urano. Tá? Número 8. Para criar um tom de proximidade com o leitor, o autor do mito A Origem do Mundo usa um recurso bem interessante: colocar o leitor como seu interlocutor. Isso fica claro nos parágrafos. Letra A, 1. Letra B, 2. Letra C, 3. Letra D, 4. Letra E, 2 e 4, tá? Aqui, pessoal, já no primeiro parágrafo fica muito claro. Então, é a letra A, 1. Número 9.
Como o próprio nome sugere, os pronomes possessivos são utilizados para expressar uma relação de posse. No entanto, outras palavras e expressões podem desempenhar também essa função. Pensando nisso, entre as opções abaixo, assinale aquela em que o sentido destacado indica essa relação de sentido. Letra A. No início, não era possível diferenciar a terra do céu nem do mar. O do aqui, não, né? Não se encaixa no que a gente quer. Letra B. Uma força misteriosa começou a pôr ordem no caos. No também não. Letra C. Montanhas rochosas se erguiam acima dos vales. Também não. É uma preposição. Letra D. Era necessário um casal de divindades para gerar novos deuses. Também não. Só sobrou a letra E, né, pessoal? Urano e Gaia eram pais de seres estranhos. É aqui. É essa opção. A letra E. Tá bem? Letra E. Número 10. Podemos afirmar com certeza que foi um Deus que decidiu ordenar o caos. Justifique sua resposta com uma passagem do texto. A resposta aqui é bem simples, bem clara. Não, tá? O narrador não sabe ao certo se foi um Deus. Uma força misteriosa, talvez um Deus. Esse é o trecho que fica definido isso. Número 11. Transcreva do terceiro parágrafo o referente do pronome pessoal elas. No terceiro parágrafo, elas está se referindo a quê? As partes essenciais do mundo. É isso aí, tá bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrem sempre de estar fazendo as atividades que eu coloco online. Coloquei na última aula nossa online um texto para vocês lerem. E amanhã colocarei o quê? Colocarei uma atividade de interpretação sobre o texto, tá? Vejo vocês na sala de aula. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchauzinho.